O Deus Marcial que regrediu ao nível 2. Capítulo 67. Capítulo 67. O mapa da selva do vale. Apesar do nome, lembrava uma floresta típica. Os caminhos dentro da selva eram bem trilhados e regulares, semelhantes a uma trilha de parque. No entanto, a presença de monstros enormes espalhados por toda parte impossibilitou a passagem dos jogadores prata, cujo nível máximo era de apenas 50. Quando Seong Ji-han entrou na selva, ele foi imediatamente saudado por um enorme lobo de 2 cabeças. O lobo, de pé a uma altura de 3 metros, atacou Seong Ji-han assim que o avistou. Este foi o lobo de 2 cabeças, considerado um dos monstros mais fracos da selva. Mesmo assim, seu nível era 65, o que significa que um grupo de 3 normalmente colaboraria para derrotá-lo. No entanto, artes divinas sem nome, tríade de maestria marcial, supressão do Monte Tai. Quando a postura da fênix cortou o ar, o lobo atacante foi dividido ao meio. Uma fera tão feroz, agora encontrando um fim despretensioso. Logo depois, uma fumaça cinza emergiu da carcaça do lobo, que foi então absorvida por Seong Ji-han. A energia do lobo de 2 cabeças foi absorvida. Todas as estatísticas são aprimoradas em 5%. As bênçãos dos monstros da selva variavam dependendo do seu nível, mas era garantido um mínimo de 5% de melhoria nas estatísticas. Se alguém caçasse monstros da selva rapidamente, eles poderiam acumular buffs mais rápido do que matando 50 lacaios. Você alcançou o feito, Silver League Jungler, 1. Você ganhou 1000 pontos de conquista. 1000, nada mal. O prefixo, Liga de Prata, na conquista indicava a alta dificuldade de um jogador prata derrotar o monstro sozinho. Vamos limpar nossa selva primeiro. Técnica de footwork de artes divinas sem nome. Passos do trovão do céu relampejante. A figura de Seong Ji-han desapareceu como um raio, limpando rapidamente a área da selva entre a faixa intermediária e superior. Os espectadores do fluxo na selva de Seong Ji-han experimentaram um ritmo vertiginoso, enquanto ele se movia rapidamente pela floresta. De repente, um monstro saltaria, apenas para ser rapidamente derrotado pela postura da fênix de Seong Ji-han. Então, Seong Ji-han se moveria novamente na velocidade da luz, limpando toda a área da selva noroeste em poucos minutos. Faltando algum tempo para que os monstros reaparecessem, Seong Ji-han pensou: agora, é hora de algumas mortes. Antes de ir para outra área da selva, garantir uma primeira morte parecia um bom plano. Enquanto os jogadores inimigos na rota superior estavam escondidos perto de sua torre, as rotas intermediária e inferior ainda lutavam ferozmente. Uma emboscada rápida é o apoio mais eficaz. Assim como Seong Ji-han planejou emboscar a faixa intermediária. Você conseguiu a primeira morte. Você ganhou 100 pontos de conquista. Uma notificação repentina o informou de sua primeira morte, mesmo que ele não tivesse encontrado nenhum jogador inimigo enquanto estava na selva. Poderia ser. Seong Ji-han pensou imediatamente em Ariel, a quem ele havia convocado antes. Pista superior. Depois que Seong Ji-han deixou a pista, a guerreira ficou com sua pequena invocação de elfa negra, Ariel. Ela se preparou, pensando: a invocação de Ji-han não pode ser tão forte. Eu tenho que avançar. A equipe adversária parecia ter a mesma mentalidade quando eles, junto com seus asseclas anjos, começaram a avançar para o campo de batalha. O GH, por que Seong Ji-han é tão forte? Este jogo é ridículo. Não há equilíbrio. HMPH, vamos empurrar enquanto ele não está aqui. A torre superior do lado Angel já havia perdido metade de sua durabilidade. Para recuperar o equilíbrio no jogo, os adversários decidiram ser agressivos. A guerreira, preocupada com Ariel, avisou: tenha cuidado, Lord Ariel. Criatura de nível mais baixo, você está me dizendo para ser cauteloso? Sim, você deveria estar. Fique atrás. Ariel suspirou com a preocupação do guerreiro. Foi humilhante para uma entidade divina como ela ser advertida por um ser de nível tão baixo. Ariel se aproximou dos anjos asseclas que avançavam, não os evitando, mas em vez disso estendendo a mão. Levante-se, sombras. As sombras sob os servos anjos começaram a mudar e, como antes, uma espada sombria emergiu, perfurando as costas de um servo anjo. No entanto, a espada era pequena, quase do tamanho de um dedo humano. A energia restante é insuficiente. Talvez porque você usou tudo de uma vez, lide com eles um por um. Multar. Foi totalmente humilhante para Ariel, mas a guerreira estava certa. Ariel teve que escolher seus alvos com sabedoria. Os jogadores inimigos perceberam as ações de Ariel e começaram a ficar mais cautelosos. Ela parece forte. Fique de olho nas sombras. As primeiras escaramuças foram tensas, mas com o passar do tempo, o poder de Ariel cresceu, especialmente porque Seong Ji-han continuou a ganhar fortalecimentos na selva. Lord Ariel, você está ficando maior? A criatura de nível inferior na selva está ficando mais forte. Cada vez que Seong Ji-han ficava mais forte na selva, Ariel também sentia os efeitos. O número de espadas sombrias que ela poderia invocar também aumentou. Droga, a convocação está ficando mais forte? Precisamos derrubá-la primeiro. Acordado, se ela ficar mais forte, não teremos chance. Os jogadores inimigos,
percebendo a força crescente de Ariel, decidiram priorizar derrubá-la. Eles fingiram se envolver com os lacaios e, de repente, bola fogo, um mago inimigo lançou um ataque surpresa contra Ariel. Ariel tentou se esquivar, mas o guerreiro inimigo usou sua habilidade, carga, para diminuir a distância. Com um golpe de escudo, ele incapacitou Ariel, e a bola de fogo do mago a atingiu diretamente. Seguiu-se uma forte explosão e a forma de Ariel foi dilacerada, espalhando-se pelo chão. Sim, os jogadores inimigos exclamaram, aliviados por terem conseguido derrotar Ariel, pensando que era mais fácil do que esperavam. Quase fiquei sobrecarregado enquanto estava distraído. Foi uma sorte que ele tenha agido rapidamente. No entanto, isso foi apenas um equívoco. Baque. De repente, uma espada negra foi profundamente cravada no peito do guerreiro. Apesar da armadura que usava, a espada perfurou-o, atingindo apenas o coração. Como? Baque. O corpo do guerreiro caiu no chão, virando fumaça e desaparecendo. Em seu lugar, sombras se contorceram e Ariel, com seu rosto inexpressivo, emergiu. É realmente fatal se o coração for perfurado. Você realmente é uma criatura de nível mais baixo. Ela meditou, refletindo sobre a raça humana. A base é tão fraca. Não importa o quão talentosos eles sejam. Como eles podem alcançar o nível mais alto começando do mais baixo? Ariel começou a pensar que o corpo principal havia cometido um erro na escolha. Mas, o que é isso? Ariel olhou para si mesma. Ela havia sofrido alguns danos dos jogadores inimigos anteriormente e esperava diminuir de tamanho. Mas, estranhamente, ela não sentiu nenhum impacto significativo. Na verdade, ela estava crescendo. Lord Ariel, você cresceu? Ela agora poderia lidar com mais de 3 espadas sombrias simultaneamente. Uau! Sério? Por que até a convocação é tão forte? Este jogo é uma loucura. Até o mago em fuga foi facilmente despachado por Ariel. Acho que podemos empurrar a torre apenas conosco, comentou a guerreira, observando incrédula o desenrolar dos acontecimentos. Ariel inclinou a cabeça. Por que você não está atacando? Eu sou corpo a corpo, se eu atacar tão perto, vou morrer. Zing. A guerreira apontou para os raios de luz emergindo da torre. Ariel estreitou os olhos. Espécies exibicionistas de nível mais baixo. No entanto, Ariel também não se aproximou da torre. Enquanto isso, você alcançou o feito, Silver League Jungler, 2. Você ganhou 2.000 pontos de conquista. Seong Jihan havia limpado a selva sudoeste do acampamento demoníaco e agora estava cruzando o riacho central do mapa do vale. Se eu também eliminar os monstros da selva do acampamento angelical, uma conquista oculta deverá aparecer. E enquanto ele pensava, uma notificação apareceu. A missão oculta, primeira conquista da selva, foi concluída. Você ganhou 10.000 pontos de conquista. Bom, é hora de encerrar o jogo. Sem mais conquistas na selva, ele decidiu avançar para a rota intermediária, já que Ariel parecia estar se comportando bem. Enquanto Seong Jihan se movia em direção ao meio da pista, seguindo o riacho, um vale íngreme apareceu à sua esquerda com uma piscina de água violeta, que lembrava um lago. No mapa do Vale da Liga Superior, um monstro-chefe apareceu lá. Ele pensou que se chamava Conde Nashid. Seong Jihan olhou para a piscina por um momento e, ao mudar o olhar para a pista intermediária, uma nova notificação apareceu. A missão vinculada, Traços do Apóstolo, 1, foi desbloqueada.